Eu estou gravando esse vídeo para encerrar o ciclo de vídeos de 2022. Eu queria ter gravado uma aula de despedida para os meus alunos, né? E acabou que com a correria de final de semestre não teve tempo, né? Correção de trabalho e todos esses eventos que acontecem no final de ano. Também eu queria fazer um vídeo que fosse fora do formato de encerramento oficial dentro do Teams e dentro desse espaço que é um espaço direcionado para PUC, para incluir também as pessoas que estão assistindo o vídeo, que não necessariamente fazem parte do curso de jogos, mas que estão dando algum tipo de moral para esse canal aqui. Eu não estou fazendo vídeos com intuito financeiro, né? Eu estou fazendo os vídeos desse canal para servir de material de revisão para meus alunos da PUC, mas esse é também meu canal pessoal, então é onde eu coloco, por exemplo, o trailer dos jogos que eu estou trabalhando e coloco meu portfólio. Então, esse canal, ele não é um canal da PUC, ele é meu canal pessoal, mas é o canal onde eu coloco as aulas da PUC. Então, assim, é uma coisa meio desorganizada mesmo. Eu não tô com intenção de virar youtuber nem nada do tipo, não. Mas ainda assim, achei que ia ser legal. Esse foi um ano bom para as aulas, eu gostei das turmas que eu lecionei. Esse foi um ano bom também de trabalho na área de jogos, né? Eu estou produzindo um jogo que já está com trailer, inclusive, nesse canal. Tem ele que é o Takara Cards, que deve sair em março do ano que vem, em meados de março, né, do ano que vem o early access dele, né? A gente está trabalhando para chegar nesse espaço. Aliás, eu devia ter colocado alguma coisa do Takara Cards aqui, né? Vamos fazer isso, já que o meu formato de aula é esse mesmo, né? Meu formato de vídeo é o formato de vai falando e vai lembrando, né? Então, é, a gente tem esse jogo com o intuito de lançar ele em março, né? Eu estou trabalhando nele ainda. Provavelmente essa semana eu vou continuar modelando várias coisas para ele. Mas aí nesse meio tempo eu fiz outros dois jogos, né? Eu fiz um jogo chamado Dia de Finados, do Oswaldo Augusto, e eu fiz um jogo Alquimia, que eu lancei anteontem, ontem. Bom, lancei. Na verdade, eu dei de presente para minha irmã anteontem, lancei ele ontem. Hoje é dia 26 de dezembro de 2022, caso alguém esteja vendo isso no futuro. Vou colocar um pouco mais de contexto. Então, eu fiz esses dois jogos e eu pensei, um bom encerramento para o meu semestre, né, um bom encerramento, talvez seja fazer um pouco do post-mortem desses dois jogos, né, falar um pouco sobre o que foi fazer esses dois jogos, uma vez que eu sou professor do curso de jogos, né, faz sentido dentro do conteúdo da matéria, também são produtos que eu quero dar um pouquinho mais de destaque, porque são trabalhos pessoais meus, então nada mais justo como está no meu canal, e também provavelmente porque ano que vem eu vou estar 100% concentrado no Tacra, então provavelmente tudo que eu for falar a respeito de divulgação provavelmente vai ser a respeito do Tacra, tá? Mas aí deixa eu para não parecer que eu estou só improvisando, deixa eu mostrar que eu tenho um roteirinho. Eu tenho um roteirinho aqui para me guiar na fala, né? E aí eu quero cobrir alguns pontos do processo inteiro desse ano, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que, apesar do caos que é a vida de ser professor, game dev e tudo mais, eu fiz um planejamento de ano, então no começo do ano existia um plano, né? O meu plano era terminar cursos que eu havia começado, então eu comprei uma série de cursos durante a minha vida em vários canais de cursos, o Udemy é um deles, eu também tenho cursos que eu comprei no Zenfa, no Skillshare, eu fui comprando esses cursos em promoções de Black Friday, e sempre ficou encostado, dá para ver que a maioria dos cursos está incompleto ou indireto. Eu quero fazer esses cursos como forma de reciclagem, como forma de aprendizado e aperfeiçoamento, mas simplesmente não dá tempo. Mas aí eu me propus a terminar um desses cursos esse ano. Como eu já estava fazendo protótipo na Godot e na Ren'Py e na Unity, já estava trabalhando com esses motores, eu falei, não, eu vou escolher um curso e vou finalizar ele. Eu peguei, na verdade, dois para começar, então eu estava fazendo esses dois cursos de Level Design e de Godot ao mesmo tempo, né? E eu finalizei os dois esse ano, então eu bati minha meta aí, ponto pro Dan. Eu bati minha meta, eu finalizei dois cursos do Udemy, isso era a minha primeira meta
do ano e eu fico feliz que eu tenha conseguido. E aliás, eu quero falar, recomendar esses dois cursos. Não sei se pelo preço cheio desses cursos, porque o Udemy costuma ter uns preços meio caros, mas se você pegar uma promoção igual eu peguei, né, acho que deu R$ 27 os cursos, né, tipo a soma dos cursos, não sei. Os dois cursos são bons, eu só tenho que fazer uma observação. Esse curso aqui, vários dos jogos que você aprende no curso ficam incompletos, né? Você não chega a terminar alguns dos jogos, mas eu não acho que é importante para a proposta do curso. O professor explica muito bem e é muito legal e me ajudou demais. Eu já sabia fazer jogos na Godot, eu já sabia programar na Godot, mas uma série de boas práticas, uma série de formatações e uma série de recursos que a Godot tem e que dão qualidade de vida, eu não sabia realmente até fazer esse curso, é bem legal. E esse curso aqui, eu tenho uma observação, ele não é level design, ele é environment design. Se você entrar no curso sabendo que ele é environment design, ele é bem interessante, porque a maior parte do tempo desse curso você passa montando um cenário. Então ele é um curso prático, onde você vai montar um cenário. Inclusive eu usei a minha montagem do cenário nas aulas do semestre. Se alguém tiver visto as aulas de criação de Assets 2, vai ver que é esse resultado que eu usei nas minhas aulas de Assets 2. Né? É um cenário que eu tive tempo para montar ele, porque eu estava fazendo o curso. Então, assim, eu finalizei esse curso também hoje. De novo, recomendo, mas vai com a cabeça que é Environment Design. Outra coisa importante para citar desse, que a maior parte do tempo do curso você vai estar vendo alguém montando um cenário, tem poucas explicações, é mais prática mesmo, é mais exercício de fazer. Mas o resultado, já os assets são todos fornecidos, então o resultado da sua montagem vai ser provavelmente muito próximo do resultado final. Mas tem muita coisa de é, gestão de pós-produção, posicionamento de asset que é interessante, que é falado, algumas coisas de equalização de assets, tem muita coisa legal nesse curso. De novo, se você pegar ele numa boa promoção, é legal. Então, isso fazia parte da minha proposta do ano e eu tinha também um motivo para isso. Eu não queria finalizar os jogos, nem mexer nos jogos sem antes ter balizado de alguma forma o jeito que eu estava programando os jogos. De novo, eu aprendi a Godot há mais tempo, aprendi antes mais tempo, mas eu nunca tive um período para conferir se o jeito que eu programava fazia sentido, então eu queria começar a balizar isso. E aí fazer esses cursos me deu alguma noção de coisas que eu fazia que eram práticas ruins, coisas que eu fazia que eram boas práticas, coisas que eu faço que são boas, mas são o meu jeito de fazer, não combinam com o jeito que é ensinado por eles, mas eu falo, não, isso aqui é uma boa prática, apesar de não ser a prática que a gente está ensinando, serviu bastante para mim. Então, quando eu finalizei esses dois cursos, eu entrei na minha segunda meta do ano, que eu me propus, e eu não sei se eu consigo fazer isso na vida, gente, mas respira fundo essa hora, Deus é Pai. Eu quero fazer um jogo por ano. Eu quero lançar um jogo por ano, na verdade. Fazer é um pouco complicado, porque fazer a gente tem muito bastidor aí, né? Mas eu quero lançar um jogo por ano. E então eu sei que eu vou lançar o Takara provavelmente no ano que vem, então ele já é o jogo do ano que vem. Esse ano não tinha nenhum jogo a ser lançado, porque o Takara está em processo, né? Então eu me propus a finalizar um jogo por ano e lançar um jogo por ano. E eu não queria fazer esse jogo do zero, eu queria pegar projetos meus que estavam na gaveta e finalizar projetos meus. Eu também não quero ficar acumulando protótipo na minha vida. Eu já tenho, na verdade, quando eu abro a Godot, né, eu já tenho protótipo acontecendo de outros jogos, né, protótipo velho, e se eu abrir a Ren'Py é a mesma coisa, né, então se eu abrir aqui a Ren'Py, vai dar o mesmo chabu, tem um monte de projeto aqui, né, e eu quero finalizar essas coisas, eu quero chegar no fim, eu já tenho bastante projeto na gaveta, na hora de colocar eles para outro dia. Então, isso eram metas, né? Tirar o jogo da gaveta, pôr ele para fora mesmo, publicar ele de alguma forma, né? E aí acabou que eu fiz dois jogos, então bati a meta de novo e veio para mim. É, mas aí tem mais coisas a respeito desse processo que já estavam na minha cabeça
antes de eu começar a fazer os jogos, eu acho que isso é interessante de comentar. Eu não fiz jogos sem ter uma métrica, né? Então, aqui, ó, vocês veem que eu estou no roteiro, né? Então, fiz 2 jogos por ano, Godot e Henpai. É, a primeira das coisas é que eu queria converter o Oswaldo para jogo. Então, isso é uma coisa que eu queria fazer. Então, deixa eu dar mais um contexto. Oswaldo Augusto é esse peixinho, né? Ele é personagem de uma tira que eu faço há muitos anos. Então, tem muitos anos que eu faço tiras do Oswaldo. Então, isso aqui tudo são coletâneas de tiras que eu publiquei é, no site do Oswaldo. O site do Oswaldo é oswaldoaugusto.com, né? Então eu faço essas tiras tem muitos anos aqui, ó, essa aqui é de 2015, mas eu faço essas tiras desde 98. Eu já tenho mais de 1.500 tiras escritas, publicadas, eu acho que eu estou com 1.440 tiras publicadas, mas nos últimos anos eu tenho feito cada vez menos tiras. Então, se a gente for pegar a distância entre uma tira e outra, né, eu publiquei talvez uma tira em janeiro desse ano, eu publiquei uma tira e depois eu não publiquei outra tira. Então, eu fiz uma tira o ano inteiro. Isso em parte porque eu tô realmente muito ocupado com jogos e eu tô virando minha carreira para game dev. Então, eu falei, não, já que eu tô virando a minha carreira para game dev, né, vamos virar o personagem também. Ou seja, vamos transformar os personagens do universo do Oswaldo nos meus personagens dos meus jogos, os jogos que eu fizer por minha conta autoral. Então isso era uma das métricas que eu tinha para fazer jogo, né? Não quer dizer que eu vou fazer jogo só do Oswaldo, mas até porque o Takara não tem nada a ver com o Oswaldo, né? Eu já fiz também o Talk to Strangers que não tem nada a ver, então eu quero fazer jogos estranhos que não tem relação com isso, mas eu quero manter esse personagem vivo enquanto eu puder. E provavelmente eu vou fazer isso através de jogos. E provavelmente uma tira ou outra quando bater a vontade de fazer quadrinho. Atualmente eu estou mais interessado em fazer jogo. O jogo tem muita semelhança com quadrinho, muito mais do que a gente imagina. E todos os 2 jogos que eu fiz, eles têm a questão do personagem, o diálogo, o balão. Então eu acho que eu não estou tão fora do espaço, não, tá? Mas eu queria isso. Isso era uma métrica né, do processo, ou seja, transformar o personagem em um personagem de jogo, né? Ele batiza os jogos, né? Tipo, ele é o protagonista é, 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 do primeiro jogo e ele é o título, né, do segundo. Provavelmente eu vou fazer mais ali na minha lista de projetos. Se alguém for voltar e der pausa, vai ver que tem outros projetos com o nome de Oswaldo. Então provavelmente eu vou querer fazer mais jogos dele. Eu fiquei bem feliz, na verdade, fazendo esses 2 jogos, tá? Outra coisa é sobre o formato de jogo. Eu também não pensei em fazer jogo sem formatar ele antes. Então algumas coisas já estavam definidas antes. Então, só para mostrar que eu estou seguindo meu roteirinho. E, né, aqui escrevi uma fala caso eu não quisesse improvisar. Mas basicamente estou falando que juntar jogo e juntar meu quadrinho em jogo faz sentido. O jogo consegue embarcar quadrinho lá dentro muito bem, né? Jogo digital consegue incorporar o quadrinho muito bem, então é fácil, né? É fácil assim, né? É difícil fazer, mas é fácil a junção, né? É fácil a cola. E aí, sobre o tipo de jogo, né? Jogo curto. Então, assim, zerar o Dia de Finados demora, sei lá, 5 minutos, né? Esse aqui também, você vai jogar em alguns minutos e você tem uma run completa. Então, isso já era meu desejo, eu não queria fazer jogo longo. Esse é um dos meus dilemas na vida, eu adoro jogar, mas depois de ter jogado Horizon, que foi, sei lá, 60 horas que eu gastei no Horizon Forbidden West, 30 horas de Tomb Raider, sei lá, 90 horas de Personas, sei lá quantas horas de cada um desses jogos, né? Hollow Knight também tem umas 100 horas que eu joguei. Eu não queria isso, eu queria que alguém pudesse pegar meu jogo, entre os jogos longos dele, a pessoa pega meu jogo, joga rapidinho, vai embora, e é isso aí. Então, isso era uma ideia, tá?
fazer rápido. Então, eu não queria demorar no processo de produção desses jogos, não queria ficar, tipo, quando eu falo lançar um jogo por ano, eu sei que às vezes demora muito mais de um ano pra fazer um jogo, então eu já pus que esses jogos que saem do Takara, né, que é um jogo que está demorando mais de ano para fazer, é um jogo muito mais denso de conteúdo, ele é um jogo mais longo, ele tem todas essas outras características que eu não estou colocando nos meus jogos pessoais, né? Esse jogo é um jogo de equipe, que é o jogo da Post-Mortem, né? Então, esse jogo pode ter 30, 20, 40 horas de duração, não me interessa. Né? E esse jogo pode ser feito em 2 anos, 3 anos, também não me importa. Quer dizer, me importa por causa da grana, mas né, a gente acaba gastando dinheiro se a gente não lançar ele. Mas não tem problema esse jogo ser mais longo para fazer. Agora, esses jogos que são feitos para tipo, me manter produtivo, manter meu personagem vivo e fazer essas outras missões de conversão, ideal que eles sejam rápidos. Então, esse jogo eu comecei a mexer nele no meio de agosto e eu terminei ele é, em outubro. Então, ele foi de agosto a outubro. Esse jogo foi feito entre novembro e dezembro. Então, esse jogo tem um mês e meio de produção. Então, são jogos de meses e esse formato para mim é ideal. Eu acho que Game Jam para mim não funcionaria por causa do meu formato de vida e trabalho. Eu acho que eu já estou fazendo jogo todo dia, já estou fazendo jogo por fora para ter meu personagem. Eu fazendo um formato de Game Jam, acho que vai ser só muita correria para o meu estilo de vida. Então, para mim, um mês e meio, 2 meses, isso já é formato de Game Jam na minha cabeça. Já é um formato rápido bastante. Eu já estou bem satisfeito com essa velocidade de produção. Né? Então, isso foi uma das minhas medidas, né, fazer o jogo rápido. Ter valor de rejogabilidade. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de verdade de jogos que você termina ele, mas quando você volta tem algo. Então, se você jogar de novo, tá ok. Então, nos dois jogos, eu coloquei algum valor de rejogabilidade. Então, no caso aqui, existem dois finais nesse jogo. Então, tem duas formas. Se você termina ele a primeira vez e joga de novo, termina a segunda vez, no final ele modifica. E os diálogos mudam se você conversar com os personagens, o diálogo muda quando você conversa com eles. Isso para mim é o valor de jogabilidade. Esse jogo ele tem dungeon procedural, né? Então aqui se eu conversar com o personagem uma vez, o cenário é procedural, né? Então de certa forma isso é rejogabilidade da coisa, né? E aí se eu jogar de novo, se eu tiver zerado, esse diálogo vai mudar. Então, se eu tiver pegado um upgrade, ou se eu tiver pegado alguma coisa, ou seja, cada ação que eu fizer no jogo, né? Eu não vou conseguir pegar o upgrade, foi mal, gente. Eu vou jogar aqui, mas é difícil que eu consiga. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Rapaz, não vai dar. Ó, já tô distraído com o meu jogo, isso é bom. Toda vez que eu começo a jogar, eu já ganho muita distração. Aqui ele vai me dar um upgrade. Mesma coisa, esse personagem me deu um upgrade. Se eu voltar nele, o diálogo muda porque eu já peguei o upgrade. Então, assim, deixa eu morrer aqui, vou só gastar a vida. Se eu vier aqui, ó, mudou o diálogo. E eu tô com um upgrade salvo. Então, assim, o fato da dungeon ser procedural, pra mim não é necessariamente um valor de rejogabilidade, isso é a regra do jogo, isso é diferente, isso é como o jogo funciona. O fato de eu dar um diálogo diferente aqui, pra mim já é valor de rejogabilidade. Gerar essa curiosidade. Se a pessoa vai lá e fala de novo e fala, opa, peraí, mudou alguma coisa. Se mudou em um, será que mudou nos outros? Então, isso me interessa em jogo. Então, esse é um valor de rejogabilidade que tem aqui. No caso do Alquimia, eu acabo que eu fiz 26 finais diferentes. Mas é por causa do jeito que a regra do jogo funciona, né? Então, isso para mim também tem um valor de rejogabilidade. Você fala assim, não, peraí, mas eu, se a pessoa quiser ver todos os finais, né, tipo, se ela quiser ver mais de um, se ela quiser
experimentar. E é um jogo de puzzle, né? Então puzzle por si só ele já é rejogável, porque de novo, é um da família do Tetris, né? Então isso para mim já na própria formatação do jogo ele tem um valor de rejogabilidade. Então isso estava na minha listinha de valores. O loop de jogo ele é baseado em geração 8 bits. Isso eu queria muito antes mesmo de converter para Oswaldo, no protótipo do Oswaldo Run, que nem era Oswaldo ainda, ele já era baseado em videogame 8 bits. Isso aí é uma coisa que eu tinha que tirar da minha cabeça. Então esse ano eu falei, não, tira isso da sua cabeça, no que vem você pensa numa geração mais recente, em outras features da vida. Mas aqui, inclusive, eu estou usando o formato de tela e resolução do Nintendo 8 bits, né, nesse protótipo. Mas eu queria aquela coisa uma coisa que eu achava interessante de jogos antigos. De novo, eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim, eu não estou preocupado em juízo de valor. Do meu ponto de vista de jogador, eu achava interessante pegar um jogo e descobrir as regras enquanto joga, e descobrir as funções enquanto mexe. Então, esse é um prazer que eu tenho jogando. Experimentar os menus, entrar nas coisas, clicar nos botões, esse é um prazer que eu tenho. Como eu tenho esse tipo de prazer, eu queria fazer jogos que preservam esse tipo de prazer para ver se funciona, só para ver se funciona, ver se eu sou um único, para poder às vezes encontrar em outra pessoa. Outra coisa que eu adorava fazer isso, era conversar com meus amigos e pegar dos meus amigos as coisas que eu não tinha pego. Então um amigo meu falava assim: você viu que tem um segredo na fase do Battletoads? Se você bater e pegar rápido o item, você ganha uma vida também. E aí você fala, nossa, pera, é verdade? Né? Essa troca que era entre pessoas, eu acho legal. E hoje em dia eu acho legal que tem youtuber fazendo gameplay, né? Então tem esse cara conversando sobre o que ele descobriu no jogo. Então talvez eu possa viver sem tutorial, talvez não. Mas enfim. Outra coisa, o sem save. Meus jogos são curtos, dá para começar do zero toda vez, zerar toda vez do zero. O save na Godot é relativamente fácil de fazer. E, inclusive, eu deixo o save na sessão, né? Então, se a pessoa está jogando aqui uma sessão de jogo, quando ela termina e volta, tem um save. Eu não estou fazendo o save persistente. É, para mim a ideia do cartucho, sabe? Você tirou o cartucho, botou o cartucho de volta, o jogo reseta. Então, tirando o Zelda, que tinha bateria, que era um jogo que foi feito para ter save, né? Os jogos de Nintendo 8 bits eles não tinham, então você tinha que fazer uma sessão de jogatina. Então, já que o meu jogo é curto, para mim faz sentido manter essa lógica. Então, isso aqui, apesar de eu ver muita gente me sugeriu fazer exatamente o oposto, talvez no futuro eu até faça, né? Não descarto nenhuma das sugestões, agradeço inclusive sugestões que me deram, né, pelo LinkedIn, no site, agradeço de verdade. Ou se alguém sugerir por aqui nos comentários, eu também vou ficar feliz. Mas é importante para mim deixar registrado em um lugar que foi intencional e se eu mudar é porque eu reconheci que, não, verdade. Vai ter um acréscimo aí que é importante, e, né, o famoso mudei de ideia. Mas eu queria realmente, eu vou deixar os jogos por um tempo nesse formato, porque eu queria esse teste, tá? Outra coisa importante para mim, PTBR, Português do Brasil. Eu posso fazer esses jogos, a localização desses jogos, de novo, o Godot é super fácil para fazer localização, e do jeito que eu escrevi o código, tá tranquilo para transformar os jogos em idioma inglês, mas eu tenho uma curiosidade minha a respeito do que é o PTBR como mercado de jogos. De novo, talvez ano que vem eu já desista dessa ideia, ou talvez eu não queira mexer com isso. Mas eu quero começar por aí. Eu quero, tipo, ver, tipo, os brasileiros que estão jogando no itch.io. Eu quero ver os comentários em português. Eu quero conversar com gente. Fazer jogo pra gente primeiro, depois eu penso no gringo. Eu não conheço o gringo direito, mas eu conheço bastante gente no Brasil. Então eu tenho uma curiosidade. De novo, não é ideologia, não é pragmatismo, não é nada disso. É só uma curiosidade mesmo. Tipo assim, como que vai ser se eu fizer os jogos primeiro em português e deixar eles rodando em português? O que vai acontecer a partir daí? Né? Outra coisa importante pra mim tem a ver com o fato de eu estar usando meu personagem. Eu tenho esse tanto de tira, todas em PTBR, então o trabalho de
traduzir essas tiras para inglês, ele é muito massivo, ele é muito cansativo. Então só de pensar nele já me dá preguiça, de verdade. Então, eu falei, não, não, vamos aos pouquinhos, vamos experimentar, né? Talvez eu consiga fazer, sei lá, um PDF para colocar no itch.io com as tiras. Então, essa é uma curiosidade que eu estou saciando. E, de novo, pode ser que daqui a um mês eu fale, pensando bem, fazer em inglês, não tem nada a ver. De novo, eu não tenho nenhum tipo de resistência a isso, é só uma curiosidade, do mesmo jeito que a curiosidade do save. Então, essas coisas, elas são pulgas atrás da minha orelha que eu tenho já há algum tempo, né? E que eu falei, vamos começar a mexer nisso e vamos ver o que acontece. Eu ainda tenho que fazer uma série de coisas para testar isso para valer. Né? Uma coisa que está faltando na minha vida para poder testar isso é rede social. Eu não tenho nenhuma. Mentira, eu tô no cu e eu tenho o YouTube, né? Que não deixa de ser uma rede social. Também tenho o LinkedIn. Mas essas redes sociais elas não são redes sociais conhecidas pelo poder de crescimento, propagação e marketing delas. Então, talvez, antes de eu sair fazendo localização, talvez eu tenha que pensar em fazer rede, pensar em descobrir isso, enfim. Isso aí é algo que eu queria testar, tá lá, isso aí. E aí uma coisa que eu falhei em fazer, né, desses jogos, é que eu queria fazer 100% do jogo. 100% exceto as fontes. Não porque eu não saiba fazer fonte, ou não porque eu não quero fazer fonte, mas porque no Takara a gente fez uma fonte específica para poder ter ícone. E eu já fiz a fonte do Oswaldo e deu muito trabalho, e aí eu já estava meio saturado assim do processo de fazer fonte, então esse ano, de novo, esse é o planejamento de 2022, então esse ano eu pensei, não vou fazer fonte. Deixa aparecer a necessidade, também eu tenho menos interesse em criar fonte, é uma área de design que me interessa menos, né? O sound design e música, eu até fiz algum dos sons do Alquimia, fiz o som de transformação, mas eu queria lançar num tempo específico, então não deu tempo de fazer isso. E música eu falhei em competência mesmo. Eu brinco com software de música, né? Então se eu vier aqui no meu campo de multimídia, eu tenho MIDI Sequencer, Sunvox, LMMS, Bespoke, adoro brincar com eles, tenho meus projetinhos de música feito neles, né? Gosto de me divertir com esses programas, mas falta competência, então eu não consegui fazer nenhum rascunho da música prestou. Então isso aqui falhou, né? Então, de novo, desses dois jogos eles tinham essas métricas e o que eu consegui bater das métricas foi a maior parte, a menor parte do que eu consegui bater das métricas é a coisa da música e do áudio, mas tudo bem. Bola pra frente, quem sabe num outro, né? Ainda tem muito que estudar dessa área aqui. Aí sobre cada jogo, é, o Dia de Finados, igual eu falei, é um projeto para tirar coisas da gaveta. Então, esse jogo aqui é, na verdade, eu refazendo esse jogo daqui, ó. Eu criei esse jogo em 2017, eu acho, 16, não sei. Mas o que acontece é que esse jogo aqui, ele é um Infinite Runner, né? E aí ele tem esse timerzinho, né? Toda vez que você entra na fase. E você tem que sair antes que o timer acabe. E aí, né? Ele já era o meu jogo na ideia de jogos de Atari, de Nintendo 8 bits, que é um jogo com loop eterno, né? E você está fazendo ponto, né? Então esse jogo foi feito, mas esse jogo não foi feito para ser um jogo. Na verdade, esse jogo foi feito para ser um exercício de uma oficina de jogos. Eu peguei uma oficina de pixel art para dar, né? Então eu queria que na oficina de pixel art, deixa eu abrir aqui a Godot, isso aqui foi feito inclusive na Godot 2.1, né? Então isso aqui é velho mesmo, na 2.1 que isso foi feito. É, E o que eu fiz foi uma tabela de sprite para que os alunos da oficina pudessem pegar essa tabela de sprite e redesenhar é, o gráfico do jogo nela. Deixa eu ver se eu tenho a tabela antiga. Eu acho que eu não vou ter a tabela antiga. É,
Talvez eu tenha. Vamos abrir aqui os backups. Milhões de arquivos depois a gente se perde, né? Então deixa eu abrir aqui no GIMP. Isso aqui é uma versão, inclusive, uma versão intermediária. Isso já é uma versão mais recente do que eu imaginei. Eu acho que eu realmente não vou ter a versão inicial, porque o jogo foi passando por várias interações e após várias interações eu acho que eu perdi a tabela original de sprites. Ah, não, não, isso aqui já é a tabela original. É. Então, aqui, ó. Isso aqui era a minha referência de tabela. Isso é de um tutorial da Unity, de um jogo que chama Scavengers, que é um dos tutoriais de 2D que a Unity oferece, né? Então, essa aqui é a minha referência. Será que eu consigo achar isso aqui? Unity, tutorial, Scavengers. Esse aqui, é o Scavengers Hunter, introdução, tutorial. Então, essa é a base, na verdade, né? Então, é de onde começa o material para oficina, né? Então, ele tem essa dinâmica de você andar e chegar no final e trocar de fase. Então, se alguém olhar isso aqui, vai ver que é daqui que vem o meu jogo, mas eu não segui o tutorial. Eu só vi o tipo de jogo que era. E aí eu fui lá na Godot e fiz. E aí, na hora que eu fui ver o jogo, é bem diferente. Mas era o gatilho de ideia que eu precisava. Então, isso aqui foi de onde começou, né? Epa, isso aqui mais pra frente. E aí eu fiz um exemplo de encaixe, né? Teve um aluno da oficina, o João, que mandou benzão, fez essa planilha de sprite, ficou muito legal. E até falei com ele que se eu fizesse a versão final do monge, e eu colocava o sprite dele, mas acabou que não foi do monge, foi do Oswaldo, então desculpa, João, se você estiver vendo. Eu transformei o jogo em outro jogo, então o do monge nunca ficou pronto. Mas valeu, de toda forma, você mandou benzão. E aí eu peguei essa versão aqui, transformei numa versão mais finalizadinha, né? E levei para essa oficina, né? Ou seja, era uma oficina, as pessoas desenhavam e testavam. Tinha os sprites dos personagens, eles podiam fazer sprite dos inimigos, né? É, então um obstáculo, por exemplo, né? Tipo, podia desenhar os estados, né? E aí já estava tudo animado. Então a pessoa na oficina, a ideia toda da oficina é a pessoa ela podia atualizar o projeto, testar o jogo e ver como é que tinha ficado a pixel art dela em movimento. Então, ela podia fazer pixel art animada, essas coisas, fazer os efeitos, né? Então todas essas tabelas aqui eles podiam editar para fazer a pixel art. E aí a gente falava sobre o desenho da pixel art. A oficina não era sobre é, 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 o jogo em si, era sobre o desenho do pixel. Então, sobre limitação da pixel art, de onde é que vinha, né? Então a gente falava sobre a limitação de arte do Nintendo 8 bits, por que que era pixel art, na verdade, o jogo, né? Então, limite de resolução de tela, então era sobre isso. E esse jogo ele ficou parado, né, um tempo, mas eu programei ele para oficina, né? Eu fiz ele todo para oficina. Eu falei, às vezes dá para finalizar ele depois. Eu cheguei inclusive a fazer um GDR pensando em como que eu finalizaria ele, ou seja, como que eu faria, tipo, o jogo do monge virar um jogo final, né? Então, aqui tinha a ideia de fazer atalho para andar, tinha a interação do NPC do mestre, né? Tinha vários modos de. Isso aí a gente vê que a gente não tem juízo nenhum, né? Que a gente é tudo igual, né? Modo história, modo infinito, né? Modo corrida, né? Enredo da coisa, né? Então, conquistar as habilidades do guerreiro, né? E, de novo, tudo isso era para ser meio que
cômico, assim, nunca pensei nesse roteiro como sério. Era pra ser uma paródia de filme de Kung Fu, que é outra coisa que eu amo pra caramba. Então, era a ideia de ser os 7 andares do templo Shaolin, alguma coisa assim, né? E aí tinha as coisas da regra, né? A área do spawn dos inimigos, dos obstáculos, né? Da saída, isso não mudou, né? Isso já estava no código base. Aí os tipos de inimigo que eu tinha pensado em fazer, né? A meta de cada level, que seria chegar na escada e descer um andar. Então era um templo que você ia descendo. Então tudo isso aqui era a base da coisa. Então os power-ups, né? Olha quanto upgrade. Gente. Né? E aí como é que ia ser organizado o projeto, como é que ia ser o loop de interface. Fiz bonitinho o meu GDR. Mas ficou parado, ficou na gaveta. Ou seja, isso ficou na gaveta. Eu cheguei, inclusive, a pensar em fazer uma versão dele. Deixa eu fechar essa versão aqui. Em HD. De novo, coisas que a gente está na vida, né? Então tem uma versão aqui que sou eu pensando, e se eu fizesse uma versão em HD com gráficos preto e branco, né? Então eu cheguei a fazer a pesquisa de como faria o jogo se ele fosse com gráfico preto e branco, né? E aí fica parado, porque na verdade não tem conteúdo, assim, a gente tem essas ideias, mas não é real, né? Isso é só ideia, né? Isso é só anotação, isso é quase que o rascunho mesmo de um desenho, né? Então, na hora que chega a vez de fazer a versão do Oswaldo, né? Eu falei assim, não, peraí, o jogo tá pronto, né? Tipo, o loop tá pronto. Você aperta Enter, você vai no cenário, você joga, pô, tá pronto, né? Se eu trocar pelo Oswaldo, eu já tenho os personagens, já tenho o que são os inimigos, né? Vai ser mais fácil. De certa forma foi mais fácil assim. Ou seja, todos os NPCs eu já tinha. No caso do monge, eu ia ter que pensar nos NPCs, criar concept, desenhar. E talvez só não ficasse bom, assim, né? Só não desse cola, né? Os inimigos, mesma coisa. Quais são os inimigos desse mundo? E uma coisa que ajudou muito o Dia de Finados a sair do papel foi calendário, porque o jogo, eu comecei a fazer ele no meio de agosto, mas aí, pensei, tá, mas eu vou fazer ele até quando? Até o final do ano? Eu lancei ele no dia 31 de dezembro, se eu vou fazer um jogo por ano, qual que é a data de lançamento? Aí tinha um Halloween, a PUC ela faz, aliás, para os alunos que estiverem vendo isso, foi mal não ter ido no Halloween de novo. A PUC faz um evento de Halloween para os alunos do curso de jogos. É uma forma da gente extravasar um pouco antes das entregas de TI e lembrar um pouco de parar, né, daquele corre e aproveitar e, né, se divertir um pouco também no processo de fazer jogo. E a gente faz o Halloween, todo mundo vai fantasiado, só que esse ano o Halloween caiu num dia que eu não dava aula e que eu trabalho na pós-mortem. Então eu não poderia participar do evento de Halloween. E aí eu falei, tá, beleza, então faço o jogo do Oswaldo de Halloween. Então vai ser um jogo para lançar no Halloween, e aí tudo tem que ser temático de Halloween. Então, o que isso faz para mim, né, como guia de fazer jogo, é que na hora de criar os sprites, eu sei que tipo assim, os inimigos vão ser fantasma, né, capetinha, fogo é um inimigo, por incrível que pareça, morcego, né? É, e as fases. Deixa eu ver. Cutscene portraits. Nossa senhora, level. É, e aí a fase é cemitério, mansão abandonada, dungeon, né? Um inferninho. Então são coisas temáticas de Halloween, né? É, e aí fica fácil. Você fala, não, beleza. A parte que eu acho mais difícil, que é, tipo, cravar o que que é o conteúdo, né? Falar assim, não, o conteúdo vai ser esse. Né? O conteúdo vai ser Halloween, o conteúdo vai ser. Esse cenário vai ser um arbusto. Esse foi o que agarrou um monge por muitos anos. Era a falta de saber o que fazer de conteúdo para coisa. Né? Essa foi a parte que eu achei realmente mais difícil desse jogo. A parte fácil é fazer, só que ela é demorada.
Então, você tem um negócio que é difícil e rápido de resolver, uma coisa que é fácil e demorado. Porque aí cai nesse ponto, né? Eu tenho que desenhar todos os sprites, né? E aí uma coisa aconteceu também entre esse plano e essa coisa aqui. Eu jogo muito jogo no itch.io, assim, eu gosto muito do itch.io, acho que é uma plataforma de jogo muito massa, de verdade. Tem uns jogos muito esquisitos que aparecem e que eu não vejo sendo recomendados em outros canais, né? Então o itch.io pra mim ele tem sempre umas sugestões de jogos muito diferentes, muito loucos, assim. E isso era uma coisa que eu falei, pô, se eu colocar o jogo no itch.io é massa. E outra coisa que acontece é que o itch.io tem um jogo de browser, é, mas eu tinha uma dúvida, então deixa eu tentar unificar esses conceitos agora numa sentença que faça sentido. É muito raro eu ver um jogo de browser que roda no Android, no browser do mobile. Muito raro mesmo. Tipo assim, e na minha cabeça era relativamente tranquilo de fazer isso. Não é, tá? Mas na minha cabeça era relativamente tranquilo. Porque se você colocar controles no seu jogo de browser, controles de touch, seu jogo vira um jogo mobile. Você não precisa da Apple Store. Você lança ele no itch.io de browser. E aí você não tem que pagar uma taxa da Play Store para o seu jogo chegar no seu público. Porque a primeira parte do processo todo, e eu tô nela agora, que é quem que é meu público? Quem é que joga meus jogos? Sabe? Quem é que joga esse jogo? Quem é que joga o outro jogo? Né? Então, fazer o jogo acessível no celular hoje parece muito esperto, porque mais da metade do mercado de jogos hoje está no celular. Tipo, se a gente for pensar em número de pessoas que jogam, não em dinheiro, dinheiro é outro problema, mas em número de pessoas que jogam, mais da metade vai jogar no celular. Então fazer um jogo que roda no celular parece que faz sentido. Só que fazer um jogo na Play Store é uma zona. Você tem que ter o APK, você tem que validar ele lá, então você tem que pedir para a pessoa instalar meio que por fora, usando ferramentas de dev. Então não é um negócio hum, muito prático para quem está começando do zero, igual eu. Fazer o jogo de browser rodar né, você está no Chrome, e aí você lá no e fazer ele rodar, parece uma ideia muito boa. É, em termos de lucro, provavelmente é bem pior, porque quem é que vai pagar, né? Mas em termos de achar o público, parece muito bom. E sempre tem como você fazer a versão deluxe, ou a versão é, completa, ou a versão 2 que vai ser a versão que vai vender e dar dinheiro. Então, na minha cabeça fazia sentido isso, então isso foi uma coisa que mudou no plano. Então, isso me disse que eu teria que ter controles na tela. Então, controlar na tela é uma coisa que eu não sabia fazer, não tinha feito, eu tive que programar. Porque eu estou colocando os personagens do Oswaldo. Tinha que ter sistema de diálogo, porque, querendo ou não, eu estou trazendo a Tira pro videogame, mas eu não quero matar o que já tem construído na Tira, que são personagens que falam, que tem diálogo, então, né, então isso eu tive que fazer. Desenhar todos os sprites eu tive que fazer. Fazer uma cutscene de final, acabou que eu fiz duas, eu fiz um final diferente. Mas eu gosto da ideia do jogo acaba. Eu gostava de pegar um jogo e zerar ele. Isso era um prazer que eu tinha também. Então, de novo, voltando naquela coisa do Nintendo 8 bits, de o que que era meu espaço de prazer de jogo quando eu era novo e que eu quero, de certa forma, conservar ele. Não faz sentido, né? E aí as telinhas para coletar cada upgrade, né? Que é a tela onde você chega, pega o upgrade e vai. Então, isso é uma coisa que eu tinha que fazer essa tela. Tinha que criar um código também para tem a dungeon procedural e de tempo em tempo tem a dungeon que é a dungeon onde você vai pegar os seus upgrades, né? Então eu tive que criar código para isso, né? E eu tive as coisas como título, né? Obviamente escrever todo o conteúdo, todas as falas, todos os créditos, né? Então todos esses pormenores eu tive que fazer. Então isso consumiu o tempo de produção adicional. Em termos de tempo de fazer esse jogo, eu levou 2 semanas para eu fazer o protótipo do monge. Né, 2 semanas, eu não sei quantas horas, porque eu faço isso enquanto dou aula e enquanto trabalho no Tacra. Então, geralmente eu faço à noite, às vezes eu pego, sei lá, de 7 às 9 da noite, às vezes eu pego um fim de semana inteiro, fico 8 horas no fim de semana fazendo. Né? Então, eu não consigo contabilizar as horas muito claramente agora, de cabeça, depois eu consigo sentar na bunda e fazer essas contas. Mas, em termos de meses de produção, eu tenho esse período que vai
de 15 de agosto, mais ou menos, né, em torno do dia 15 de agosto até o dia 29 de outubro, é o tempo que eu fiz a parte Oswaldo, e mais 2 semanas em 2017, que é quando eu fiz o core da dungeon, que é o código que se preservou, foi o código de geração de dungeon procedural, que eu estava com preguiça de fazer de novo. E na minha cabeça ele funciona bem, né? Tipo, aparece a dungeon, ela é procedural e a dificuldade deixa o povo enlouquecido e é isso aí. Ele é mais fácil de jogar no PC do que no celular. No celular ele vira um jogo de hardcore, então isso pra mim também é outra coisa mágica. O modo difícil dele eu não precisei programar, o modo difícil dele é joga no celular. O modo fácil dele é joga, joga no PC, né? Então isso aí faz uma diferença enorme, tá? Então, como falei, o jogo saiu no dia 29 do 11, né? Deu tempo certinho, né? Eu tive que arrumar uns bugs, e aí eu pensei em falar isso, porque se alguém estiver querendo fazer a mesma coisa, eu, pro PC, eu criei botão de sair, né? Então, isso aqui, pro PC, você sair do aplicativo. No mobile, se você faz isso, trava o jogo. Pelo menos é a minha experiência com a Godot 3.5, é a Godot que eu estou usando. É, 3.5.1 aqui, ó. Então, se você for fazer um jogo para mobile, não usa o botão de sair, não, porque o comando sair, você não vai sair do browser, então é só trava o jogo. Então, isso é uma coisa um dos bugs que eu tive que arrumar, algumas coisas que tinha um dos diálogos que não estava chegando lá porque eu coloquei uma condicional errada, então mesmo quando você zerava tinha uns diálogos que não trocava, tinha alguns ajustes assim que eu tive que fazer, e um ajuste mais grave que eu tive que fazer eu fiz todas as fases. Deixa eu ver no PC Template. Não. Eu quero. Pode ser Baradeza? Pode ser Baradeza? Não. Vamos fazer direito. Deixa eu achar aqui. Eu quero fase. Pode ser fase 4 boss. Todas as velhinhas, todas as coisas aqui, ó, elas eram iluminadas com lâmpada. Então eu estava usando um tipo de node, que é o Light. E isso aqui destrói o desempenho do jogo no mobile. Tava completamente impossível de jogar. E eu já tava com o jogo pronto, tudo com luz, e na hora que eu fui colocar no celular para testar, era impossível jogar, tudo agarrava, tudo travava, então eu tive que trocar todos os lights por um sprite com edge, né? Então, é, o- não tem luz aqui, né? Na verdade, eu estou usando uma imagenzinha assim, ó, que ela é usada como luz por cima do sprite. Obstacles, Light 2D eu não estou usando. A única Light 2D que tem aqui é a do Oswaldo, mas eu no jogo, né, só tenho a do Oswaldo. E deixa eu lembrar onde é que eu fiz essas coisas. Floor. É, 97. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui é só o chãozinho, beleza? Eu acho que muito tempo você mexer no projeto, a gente começa a esquecer, tem que anotar melhor as coisas. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer pro próximo Candle. Nesse mesmo. É na própria vela. Na própria vela. Na própria vela tem um sprite aqui, ó. Que faz a luz. É uma imagenzinha, né? Então, deixa eu dar os Ctrl Z todos. Deixa eu fechar sem salvar. Não quero nem arriscar estragar isso aqui. Então eu tive que trocar, mas porque eu já tinha feito a cena desse jeito, né? Tipo, foi só desabilitar a luz, ela tá aqui ainda, caso eu queira uma versão mais fancy, né? Mas ela tá desabilitada. Mas eu tive que trocar todos os Lights Candle por Sprite. Eu tive que fazer isso para poder ter o desempenho. Isso foi feito também entre o lançamento e o dia 29, o que seria o lançamento oficial, que seria o 31. Alguns desses ajustes foram feitos
É, então, algumas coisas eu fui dando update. Ainda assim, eu sei que nem todo celular roda tão bem o jogo, né? E isso é um problema que eu não vou preocupar com ele agora, porque esse é um outro trabalho, porque eu vou ter que ficar caçando num jogo que já é a parte gráfica dele já é muito, muito minúscula, né? Se a gente for ver aqui no Godot Games, Oswald Run, esse é o nome dele do projeto. Se eu for aqui na parte de assets de gráfico, é, o gráfico dele é 400 KB. Então, assim, é só 400 KB de informação gráfica. Então, não tem o que otimizar por aqui, na real. Áudio já é complicado porque áudio pesa, né? Áudio, os arquivos são grandes, mas eu não sei como otimizar o áudio ainda para isso aqui. Então, não sei se seria o caso, ou talvez na Godot 4 eles tenham otimizado, então talvez na hora que eu atualizar para Godot 4 eu consiga, eu não sei. Enfim, mas, de novo, a ideia disso seria ampliar o número de celulares atuais que rodam o jogo. Daqui a uns anos isso vai ser irrelevante. Então, eu não quero preocupar com isso. Sem contar que como jogo de browser, ele funciona muito bem. Né? Como jogo de PC também ele funciona muito bem. Então, para quem está fazendo download ou para quem está fazendo jogando no PC, está ótimo. Então, ele é um jogo de browser que por acaso roda bem no celular, em vários celulares. O único celular, só teve um celular que eu que eu rodei, que eu vi que o desempenho estava mais sofrido, né? E aí fica naquela dificuldade, peraí, o que tem nesse celular que não tem no outro, né? Por que que nesse aqui tá rodando mal, né? Porque em termos de configuração, tem celulares idênticos ao meus que rodaram bem. Então, em termos de número de RAM, de chip, né? De processador, tá igual. Então, assim, virou um espaço muito misterioso para eu preocupar agora. Se a pessoa não estiver conseguindo rodar no celular, eu vou pedir para ela tentar no browser mesmo. Então, ela baixar a versão. Eu disponibilizei lá na página do jogo, eu disponibilizei mais de um formato. Então, eu acho que a pessoa consegue, né? Jogar o jogo. Assim, eu não estou não tô impedindo ninguém de jogar. É só realmente difícil para mim achar onde otimizar nesse jogo. Ele já está bem leve, ele já está pedindo pouquíssima RAM, tipo, ele pede 70 MB de RAM, eu acho, né? Então, pode ser uma coisa do próprio browser, do próprio Chrome, não sei, do próprio plataforma do itch.io, pode ser um problema da Godot, então, é muita variável, não sei como fazer, né? Mas assim, deu certinho, deu bacana. E aí, o outro problema que eu esbarrei no, 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 no- esse é um negócio de novo, eu não quero preocupar mais. Um dos problemas que eu esbarrei é que esse celular que deu problema é o meu celular. Esse é um dos problemas que eu esbarrei. O celular que deu ruim é o meu. Então, assim, eu otimizei bastante no meu celular para que ele rodasse e falasse, não, tá jogável e dá para zerar. Só não tá tão gostoso quanto rodar em outros celulares que eu testei. Só que o meu celular ele é realmente configuração muito baixa, ele é um celular baratinho, desses de. Hoje em dia celular barato é o quê? R$ 1.000, né? Então ele é um celular relativamente de baixo desempenho, né? Ainda assim eu acho que deveria estar rodando bem, por causa do um celular podido hoje é melhor do que um PC é, 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 de 2, 3 anos atrás, se bobear, de 5 anos atrás. Então, assim, os celulares hoje são muito cabulosos, então ainda acho que era para ele estar rodando bem. Então, esse é um problema que eu esbarrei, mas que eu não quero dar muito pensamento agora, porque realmente eu não tenho as pistas necessárias para resolver. Mas finalizou esse jogo, eu podia ter encerrado meu ano, eu fiz o jogo do ano, bati minhas metas, né? Mas aí, é, agora no final de ano, né, perto da época do Natal, é, tem o aniversário da minha irmã, que é, né, tipo, a mão na roda na vida da família toda, né? Ela está sempre muito disposta e ela sempre chega junto para cuidar da gente, para ajudar a gente. Então, assim, é uma pessoa que
a gente considera demais, né? Se ela estiver vendo isso aí, Ana, valeu. É, eu queria dar um presente legal pra ela, né? Tipo, eu nunca dou nada no aniversário dela de bacana. O aniversário dela muito próximo do Natal, né? Gera aquela conflito de, vai dar um presente só, né? Dá esse tipo só esquece de dar parabéns pra ela, só Feliz Natal, ela fica empolgada, com razão, né? Eu queria dar um presente legal pra ela de Natal, e aí esse era dia 3 de novembro, dia 3 de novembro, e aí minha irmã ela gosta muito de um jogo que chama Open Alchemist. Gosta mesmo. Talvez seja o jogo que ela mais tenha jogado na vida. É, é esse jogo aqui, tá? E esse jogo não tem uma versão mobile, ele não tem uma versão app dele. E ele não roda no browser, ele tem um instalador de Windows, é isso aí, sabe? Tipo, ele nem para Linux ele tem. É, e aí eu pensei, faça um clone desse jogo, eu ia fazer um clone, descaradamente um clone. Avisa os caras, né? Ó, fiz um clone de jogo de vocês. É, e faça a versão, faça o port, né? Eu faço o port do jogo deles para Android, faço o port do jogo deles para browser. Só que aí a gente não tem juízo, né? Eu falei, mas pô, eu vou ter que revirar o código desse povo, vai demorar mais do que se eu fizer o jogo do zero. Eu até entender o que esse povo fez com o projeto deles. E aí eu refiz o jogo na Godot também, né? Então, é, mesmo processo do jogo do monge com o Scavenger. Eu não vi como é que é o código dos caras, não vi como é que eles programaram. Eu vi o jogo e eu repliquei a partir do que eu estava vendo o código inteiro. E obviamente ficou diferente, porque várias coisas eu resolvi fazer de um jeito que parecia mais fácil para mim e mais a tempo, né? É, deixa eu abrir aqui o. Então, eu deduzi que ia ser mais fácil fazer o jogo inteiro rodando numa peça, ou seja, o jogo inteiro ele tem só uma peça, e toda a regra do jogo está nessa peça, ou seja, essa peça ela faz o puzzle inteiro, né? E eu usei física da Godot também. Eu falei assim, em vez de eu ficar programando peça descendo, eu usei, falei, não, deixa a gravidade resolver os meus problemas. Na verdade, criou muito mais problema do que resolveu, mas foi, foi esse processo. Eu tentando fazer o jogo do zero, começou a aparecer coisas diferentes para resolver. Que fala, não, peraí. E se eu estou usando física, então né, tipo, tem certas coisas que são imprevisíveis, né? O tempo da física é imprevisível, né? Então, o jogo começou a ter, tipo, mudança bastante nas regras para deixar de ser um clone e ser tipo, mais um jogo inspirado pelo Open Alchemist. E aí, obviamente, que já que eu estou fazendo jogos do Oswaldo, eu falei, em vez de eu ficar inventando qual peça vira qual peça e tentar criar todo um lore das transformações de peça que existe no Open Alchemist, né? Ou seja, existe a transformação de peças do jogo, né? Existe uma lógica que vai assim, não, eu não vou pensar nessa sequência, eu vou usar os personagens do Oswaldo, e aí eu vou mudando uma coisa ou outra que, né, de acordo com o que eu estiver fazendo. Então, acabou que por causa do formato de tela que eu estava usando, coube uma fileira a mais no jogo, porque eu estou programando o jogo do zero, eu posso inventar umas modas. Então, uma coisa que eu inventei que não tem no jogo, que é o tempo do dia passando, né? Uma outra coisa que não me interessa muito é a coisa de high score. Eu sei, não me interessa tanto, não me interessa tanto. Eu acho que esse jogo tinha high score e como a minha irmã compartilhava o high score comigo, era tirando um print da tela. Eu falei, então não preciso do high score, eu preciso que o print de tela seja interessante, que o print dos pontos sejam interessantes, né? E aí você vai mexendo no jogo. De novo, eu estou fazendo né, o jogo ser um jogo sobre esses personagens, né? Então, em vez de ser como todo puzzle que o jogo acaba e você basicamente tem é, é,
um game over com ponto, eu falei, vou fazer uma telinha que é o diálogo, né, com um dos personagens. Vou fazer tipo a gag, né, ou a piada, né, o pessoal chama de gag lá fora. É a piada, né, a brincadeira é fazer com que a tela final seja o seu score com a frase de um personagem conversando com você. E aí, não é exatamente um date, sim, porque não tem nenhuma simulação, nenhum date funciona assim, mas ele meio que pega de date a ideia de, dependendo do número de pontos que você faz, o final ele tem um tom mais romântico ou um tom mais amizade, algo nesse viés. É, então, isso começou a virar a brincadeira da coisa, e aí ponto deixa de ser ponto, passa a ser charme, e o número de peças que você transforma, né, quando você está no tabuleiro. É, deixa eu desligar que tem um color rect aqui. Não, eu quero game. Tem um color rect aqui. Tem. É, então você vai destrancando as peças, mas o número de peças que você converte de uma mesma espécie, né? Então se eu fiz mais peças do tipo Fefona, o número que eu transformei passa a definir o que, que é o nível, quem que é o personagem que vai aparecer no final, né? Ou seja, quem que é o personagem que você tá virando amigo ou tá fazendo date. E aí, não, porque eu quero fazer jogos que a pessoa aprende enquanto joga, eu não deixei muitas pistas escritas, do tipo, tem as pistas visuais, então aparecem dicas aqui com uma estrelinha piscando, né, de que, tá, esse personagem aqui tá com a estrelinha, provavelmente é ele que vai ser seu final, né, e aí se tiver mais de um, provavelmente o último. Eu não testei tanto assim, mas provavelmente o personagem mais embaixo aqui é o que você faz no final. E aí eu fiz né, essas mudanças e isso me forçou não só a revisar, né, algumas coisas do código, como também me deu um pouco mais de trabalho do que eu tinha projetado inicialmente, que era fazer só um clone, porque eu acabei tendo que desenhar 26 finais diferentes, né, e tive que escrever a ideia de romance e amizade. E aí eu coloquei aqui como anotação a física foi a coisa que mais deu erro. Deu muito erro. Ela é muito imprevisível e eu, por exemplo, fiz o protótipo numa resolução de tela padrão da Godot, e depois eu quis aumentar o tamanho de tela, a física zoou toda, eu tive que manter o formato inicial de pixel, que é 1024 por 600, que é um formato que nenhuma tela usa hoje em dia, mas né, e aí isso me forçou a fazer pixel art, que era uma coisa que eu não tinha pensado em fazer nesse jogo. É pixel art porque eu não defini o tamanho de tela no começo do projeto, eu devia definir o formato de tela no começo do projeto. E eu não fiz porque eu confiei que essas coisas iam ser meio mágicas, assim, de software, né? Tipo, eu estou usando física, então eu vou aumentar aqui o grid, não. Você muda o tamanho das coisas da física, você muda completamente como é que a física vai ser calculada. Então, deu muito erro, deu muita dor de cabeça, isso dá vontade de não usar física nunca mais na vida, mas ao mesmo tempo a física foi o que possibilitou que o jogo ficasse pronto, porque as programações de sistema de movimento que eu estava fazendo, elas estavam ficando muito ruins, eu estava achando feio o movimento, estava achando que estava demorando demais, e quando eu coloquei física, tipo, rapidinho eu consegui resolver a queda de peça, soltar a peça, cair peça, combinar a peça, e os elementos se tocarem e começar a transformação. Então agilizou uma coisa, mas tem um tanto erro que eu penso assim, não, da próxima vez você põe mais um mês de prazo e faz sem física, porque talvez valha a pena, tá? No caso dos dois jogos, eu fiz jogos bem fechados. Não tem por que eu mexer neles, de verdade. Eu estou encerrando o ano com dois jogos lançados que eu não preciso mexer. Eu posso ficar ano que vem sossegado, fazendo o Tacra exclusivamente, dependendo, tocando um outro protótipo para 2024 pelas costas, não tenho essa necessidade. Ou seja, já tem o jogo do ano que vem. Mas tem coisas nesses jogos que talvez sejam interessantes fazer. É, depende de como que for o feedback desses jogos, né? De como que for o retorno deles, né? Uma coisa que eu brinquei bastante sobre esse jogo aqui é que eu falei, não, se der dinheiro, se eu lucrar com isso, eu faço esses personagens em versão anime também, porque eu acho que fica engraçado
mais ou menos na linha do Hatoful Boyfriend, que você tem o personagem pombo e tem o personagem humano. Acho que dá pra brincar com isso aqui, mas acho que eu preciso ter lucro, porque eu vou ter que realmente parar pra desenhar e eu vou ter que gastar um tempo, então acho que não dá pra fazer isso de graça atualmente, né? Tipo, a gente tem que pagar as contas do dia a dia aqui em casa. Mas essa é uma ideia. Outra coisa que eu tenho interesse em fazer nesse jogo seria o voice acting, né? Tipo, o jogo foi feito para minha irmã e todas as frases de combo, quando a gente tem combos acontecendo no jogo, né? Deixa eu ver aqui, combo. É, quando tem uma frase de combo aqui, as frases são frases que minha irmã fala no dia a dia. Então toda frase que acontece aqui é uma pérola que ela solta, né? Tem só quatro por enquanto. Mas dá vontade de gravar ela falando, é muito engraçado ouvir ela falando e colocar isso aqui, então isso é uma coisa que dá vontade de fazer, mas eu, de novo, eu preciso que o jogo dê retorno e dê lucro, para poder sentar, né, tipo, parar um dia ela, parar um dia eu, para gravar tudo, depois editar, colocar no jogo, então isso é uma coisa que é da vontade. No caso do jogo do Dia de Finados é um pouco mais difícil, um pouco mais difícil, eu acho esse jogo mais fechado. Ele tem como escalar, tipo assim, o código ele permite, né? Então o código ele permite que eu crie inimigos infinitos, andares infinitos, outros modos de jogo. O código não tá ruim, é como que é, 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 sentar e fazer alguns cursos me ajudou, né? De formatação de código, principalmente para que ele possa ser escalável, é escalável, mas eu realmente não penso em muitas coisas para ele. Ele não deve ser, né? Obviamente a gente aceita ideias, mas eu não penso em mexer demais nele. Acaba que toda vez que eu penso, eu falo, não, mas isso é um pouco mais do mesmo, né? Fazer mais uma fase, mais inimigo, isso é um pouco mais do mesmo. A única coisa que eu acho que tem que ser feita nesse jogo, que aí já não é conteúdo adicional, mas é uma revisão que vale a pena, é o cálculo de randômico. O cálculo de randômico desse jogo, ele não fica legal no browser igual fica Aliás, é estranho. No Linux, o cálculo de randômico tá um chuchu. Eu vou para o Windows, já fica esquisito, já tem umas coisas que dão uns padrão repetitivo que não é comum eu perceber aqui no Linux. E no browser isso fica mais evidente ainda, no browser isso fica mais notável. Tem umas fases que você entra que elas estão assim com muita repetição, igual que todos os tilezinhos de chão estão idênticos. E o ideal é que todos os tiles aqui fossem variados assim, né, em todas as fases. Então isso é um negócio que está acontecendo principalmente no randômico do piso, então não atrapalha o jogo, não atrapalha o randômico do jogo, mas incomoda um pouco, então isso é uma coisa que dá para revisar, né? Outra coisa que talvez dê para revisar é um pouco essa regra que eu gostei de ter mudado a regra de em vez de o tempo consumir, você mexer e você gastar, mas eu nunca fiz um balanceamento oficial disso, né? Então, de novo, esse é um negócio que para revisar talvez seja a ideia de escrever um jogo novo, que seria um jogo onde o número de movimentos é o número necessário para passar. Então, talvez a reescrita desses elementos nesse jogo seja o design de um jogo novo. Então, por isso que eu não sei se vai muito para frente. Mas, enfim, esse foi o meu post-mortem dos jogos, né? Espero que quem viu isso seja útil para alguém sempre, as coisas que a gente grava. Eu espero também que os alunos que estão vendo, que foram meus alunos no semestre, tenham boas férias. Não que as outras pessoas não tenham, todo mundo pode ter boas férias, mas os alunos que passaram pela minha aula esse semestre tenham boas férias. Não sei se eu encontro com alguma dessas turmas depois no futuro, mas obrigado pela participação durante todo o ano aí dos alunos que eu tive. Obrigado a todo mundo que viu também isso no YouTube, que está fora do contexto, mas que viu e de alguma forma se sentiu, né, tipo assim, compelido a ver o vídeo, principalmente se assistiu inteiro, né, assistiu até o agradecimento, brigadão. Eu não sei se eu sou ASMR de alguém, de novo, se eu ajudei alguém no processo também, eu fico bem feliz. E aí, ano que vem, eu espero ter mais aulas, mais material para aqui, né? Isso depende realmente do meu contrato com a PUC. Mas eu espero poder continuar publicando aqui, né? O feedback de quem está sendo ajudado tem sido sempre muito positivo, tá? Bom 2023 para todo mundo. Se você estiver vendo isso no futuro e já for 2024, me fala se o 2023 foi bom, né? Espero que né, a gente tenha um ano bem melhor, né? Toda vez que a gente chega no final do ano, espero que o próximo seja bem melhor. Abraço para todo mundo aí.